E por que eu tô fazendo essa mensagem aqui hoje? É porque um ouvinte lá no se quiser de novo, só você pausar e meter o celular aí que já aparece. Um ouvinte lá no Facebook mandou uma mensagem: eu gosto quando alguém tem coragem de chegar e jogar alguma conversa fora. Eu gosto. Você me estimula a vir aqui falar. Porque às vezes as pessoas olham pra mim e acham que eu sou um Zé Ninguém, um Zé na esquerda, que tô aqui de bobeira. É muito bom quando vocês chegam e me mandam essas mensagens mal criadas. Eu acho muito legal. Porque vocês não me atrapalham em nada, vocês só me dão tema pra live. Então vocês acabam me ajudando aí no serviço. Então vocês podem mandar mensagem mal criada, vocês podem ir lá falar o que vocês quiserem. Tenho pena de alguns, amém? Pena eu tenho, porque estão tão ignorantes. E eu já quero começar aqui, eu fiz uma lista de versículos para expor. Inclusive do próprio Paulo. Tá? Mas qual é a questão? A questão é que eu fui questionado o seguinte: eu prefiro acreditar nas palavras do Paulo. Irmãos, eu uso muito as cartas paulinas. Só que você falar que acredita em Paulo cegamente é o seguinte: tudo que Paulo disse é canônico. Opa! Epa! Como é que é, irmão? Sem questionar, sem analisar, sem conferir. Então isso é uma canonização. Ele já é divino para alguns. Porque para algumas pessoas existe outro Cristo na terra, existe outro Messias. Porque Paulo não poder ser questionado é complexo. Vou provar no que eu estou dizendo. O Evangelho diz assim: eu sou questionável. Só de início. Yeshua perguntou aos seus talmidim o seguinte. Ele disse assim: o que o povo diz que eu sou. Como nós temos aí companheiros da Techuvá que são bons de Bíblia, dever de casa aí, vocês colocam aqui o versículo que eu estou falando aí. Vamos ver se vocês vão cooperar comigo hoje. Eu vou falar, dá um Google aí que você acha. Yeshua perguntou aos seus discípulos: o que o povo diz que eu sou? Só você botar isso no Google já aparece o versículo. Molinho, mamão com açúcar, hein? Facinho, né? Então, tô te dando a dica. O que o povo diz que eu sou? Isso está nos evangelhos. Aí os apóstolos falaram: uns dizem que tu é um profeta antigo, outros dizem que tu é o João Batista que voltou. Falaram vários nomes ali. Aí Yeshua diz para os discípulos assim: e vocês, o que diz que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Machia, filho do Elohim vivo. Em outro evangelho tem uma diferençazinha, mas a base é a mesma. O que o povo diz que eu sou? E ele pergunta aos discípulos depois que eles falam qual é a visão do povo sobre ele pergunta aos próprios talmidim, aos seus discípulos: e vocês dizem o que de mim? Aí Pedro diz: tu és o Machia, filho de Elohim. Pode ter alguma diferença de um evangelho para outro. Aí logo depois, Yeshua disse que tinha que ser morto, que ia ser preso. Próprio Pedro, e um detalhe que eu não citei. Yeshua disse para Pedro: não foi carne que te revelou, mas meu Pai que te revelou. Quando Pedro diz: tu és o Machia, filho de Deus vivo. Aí logo na frente, logo depois, segue o texto, você vai ver lá. Yeshua falando: vou ter que ser morto, vou ser preso e tal e tal. Aí Pedro chega para Yeshua, chama Yeshua do canto assim: ó, o senhor não vai morrer não. O senhor não vai morrer não. Isso não vai acontecer. E ele fala, Yeshua olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pega esse versículo também aí, universitários. Quando Yeshua disse para Pedro: para trás de mim, Satã. A palavra Satã é adversário. Não quis dizer que ele estava demoniado. Quis dizer que ele estava sendo um adversário aos desígnios de Deus. Tanto que Yeshua disse: você não sabe os desígnios de Deus. Você não conhece os desígnios de Deus.
Estava botando Pedro como que ali, naquele momento, o mesmo Pedro que Deus usa e revela a Pedro algo, é o mesmo Pedro que está falando tudo errado. Então, Yeshua vai contra a fala de Pedro, porque naquele momento, Pedro não está falando de acordo com os desígnios de Deus. O mesmo Pedro que tem uma revelação de Deus, é o Pedro que está falando errado. Então, falar que pessoas, escritores, homens, não pode ser questionado é uma fé cega. Porque se o cara, então, mandar você comer grama, você vai comer grama. Ah, peraí, irmão. Por isso que você vê denominações fazendo coisas absurdas. Líderes. Então, Paulo diz, tudo que é orado é santificado. Verdade ou mentira? É tudo que é orado é santificado? Se você fala tudo, você coloca o salame, você coloca o rato, você coloca o cachorro. Epa! Esse tudo aí não abrange carnes imundas. Proibidas pela lei de Deus. Então tem que saber interpretar e tem que entender. Não estou dizendo que o Paulo escreveu errado. Eu estou falando que tem gente interpretando errado. Então a gente tem muito cuidado que versículos da Bíblia tem que ser meditados num todo. Agora, eu não questionar a fala de um homem. Opa! Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver o que os evangelhos diz. Vamos analisar pela própria Bíblia, que é a resposta para a nossa vida. Eu não tenho palavra própria. Qualquer indivíduo que chega jogando para cima de mim isso, não é honesto intelectualmente. Porque o que eu mais faço aqui é usar a Bíblia para responder. Então a pessoa, quando não aceita o que a Bíblia diz, joga a conversa fora. Você ama o Paulo? É contigo mesmo. Eu tenho o Paulo como escritor. Que eu analiso o que ele diz. E se está de acordo com a lei, eu fico. Eu não sou obrigado a acreditar em tudo que ele fala. Não, é claro que não. Então as pessoas precisam entender que o que você aceita de Paulo? Tudo que está de acordo com o que Yeshua disse. Tá? Então, há um detalhe aqui que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui a João Ferreira, Revista Atualizada. Eu botei a palavra graça aqui, que em grego. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Fazer uma pesquisa bem rapidinho. Aqui, ó. A palavra graça, charis, tá? Isso é aqui na pesquisa João 1,16. Vou abrir a Bibleworks aqui. Só para você entender a linha de raciocínio que eu quero trazer aqui. Amém? Deixe seu joia aí, se você quiser. Amém? Se você achar que o vídeo te interessa e está edificando a tua vida. Aqui, ó. 1 João 1,16. João 1,16, vou na Bibleworks aqui, pegar a chaves aqui, ó. João 1,16, você não tá vendo, mas eu tô aqui na pesquisa. É Charim. Aqui, olha, vou dar um clique aqui. Bom. Charim. Pelo menos aqui no Novo Testamento são 52 vezes, tá? 52 vezes Charim. Charim é graça. Graça. A palavra nessa forma está 52 vezes. Ok? Lucas 1:30. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Lucas 7:47. Por isso te digo, seus pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado ama. Aqui provavelmente está relacionado ao perdão, tá? Ao favor. Lucas 17:9. Porventura dá graças ao teu servo,
Porventura dá graças ao teu servo, porque ele fez o que foi mandado? Creio que não. João 1,16, porque todos nós recebemos da sua plenitude graça e graça, tá ok? Aí agora, Atos 2,47, louvando a Deus, caindo na graça. Atos 7,10, eu estou falando da palavra Charis. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó. Aí é o caso de Estevão falando ali do caso de José, né? Ali, as histórias do Antigo Testamento. 7,46. Este achou graça diante de Deus. Então é uma narrativa ali do Estevão. Atos 11:23. O qual, quando chegou, viu graça de Deus. Bom, em todo o evangelho do Senhor Yeshua HaMashiach, não é empregada a teologia da graça. Você quer que eu diga mais o quê? Escute! Eu tô com a Bible Work aberta aqui. Em Mateus não aparece a palavra Sharim. Aparece Lucas, João e Atos. Depois as cartas de Paulo tá recheado. Aparece em 1 Pedro 1,13, 1 Pedro 5,5, 1 Pedro 5,12. Vamos ver aqui 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, vocês sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Yeshua HaMashiach. Então, graça aqui é favor, tá? Pedro 5,5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja que a empregação da expressão Sharim não é teológica. Aí tem Judas 1,4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que pervertem dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso. Tá? Senhor Yeshua HaMashiach. Enfim, é uma tradução ali complexa, né? 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era maligno, assassinando seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A palavra charis ali é traduzido aqui de uma outra forma, amém? Suas obras eram mais, seus irmãos eram justos. Bom, não faz sentido nenhum essa expressão aqui. Judas 1,4, Judas 1,16. Experiências, paixões, grandes arrogâncias. Aparece aqui. Interesse, interesseiros. Bom, não faz muito sentido também. Parece que a graça tem outras traduções. Sharim. Ouviste a graça de Deus de verdade. Ó. Colossenses 1,16, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que eu viste e conhecesse a graça de Deus em verdade. Então tem vários textos do Novo Testamento com a expressão Sharim, tá? E pegar aqui Sharim aqui no grego aqui, e vou... O que você quer? Aonde você quer chegar? Eu vou chegar já. Olha só, vou abrir a Septuaginta aqui. Aqui é ao vivo, aqui a gente faz ao vivo, hein? Opa! Vamos lá. Primeira expressão Sharim na Bíblia hebraica, que está na Septuaginta, Gênesis 8, que traduz Ren, tá? Traduz Ren, a graça, tá? Gênesis 6, verso 8. Depois tem vários outros textos. Então, Sharim é a tradução de Ren no hebraico, tá? Vou pegar aqui Ren.
Vamos aqui, Gênesis. Deixa eu pegar aqui na Biblework aqui. A expressão reino, João 1,16. Aqui, Hesed, pode traduzido também por Hesed. Lucas 1, Tersharen. Ham, aqui ó, tá, é também a mesma coisa, né, mesma coisa. Algumas poucas passagens que tem a expressão Ham aqui, de maneira como andei agradar a Deus, tá, enfim. Por que você está fazendo essa pesquisa que eu vi? Vou explicar a vocês. Porque a expressão graça, no sentido teológico, é aplicado por Paulo. Yeshua, ele diz o seguinte, vou ler 2 versículos e pensa comigo. Vou ler 3. Mateus 28, 19. Ide fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Ponto. Yeshua mandou fazer discípulo com o ensino dele. Ponto. Veredito, acabou. Não tem o que debater. Tá? Mateus 7, 21. Nem todo que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele condiciona a salvação a fazer a vontade de Deus. Não aparece a graça ali. Mateus 13, 41. Perdão. 12, 41. Os ninivitas surgirão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Nós vemos Yeshua falar que a geração dele vai perecer porque não se arrependeu. Arrependimento é uma ação. É quando você para o que está fazendo e volta. Pecado é sair do caminho. Errar o alvo. Ratá, hamartia em grego. Errar o alvo. Sair do projeto. Sair do caminho. Chuvá é quando volta para o caminho. É fácil de entender. Então alguém que está adulterando, para de adulterar e vem para a santidade. Alguém que está mentindo, para de mentir. Alguém que está num casamento ilícito, abandona o casamento ilícito. Então, chuvá é uma ação. E Yeshua condicionou a salvação. Yeshua condicionou a salvação às ações de voltar para Deus. Tá. Yeshua citou quantas vezes a palavra graça? Procura aí. Eu não estou dizendo que a graça não está com Yeshua. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando falamos de salvação, quem é a base? E aqui que está o problema dos paulinistas. Não gostam de cumprir mandamento, se enfiam em Paulo para continuar pecando. Então, o Paulo é seu Messias, não o meu. O meu é esse que disse. Apocalipse 22, 14. Cumpra as mitzvot, os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Esse é meu Messias, o teu eu não conheço. O meu Messias diz que a salvação é condicionada a uma conversão genuína. Eu não estou dizendo que nós não somos agraciados. Graça é um favor, que eu já ensinei aqui, que Gênesis 6 está presente. Rein é a expressão hebraica. Sharim é a expressão grega. Ele está na Septuaginta, a versão grega da Torá, ou chamado Antigo Testamento, está lá em Gênesis 6:8, na Septuaginta. Eu posso provar aqui mostrando. Mas para quê? Tudo que eu falo, mesmo provando, não resolve para alguns. Mas eu posso provar para você? Claro que eu posso. Eu falo com segurança. Entende? Sabe, então infelizmente as pessoas... Sabe, Gênesis 6:8. Vou mostrar para vocês. Tá? Para vocês verem. Tá? Ó. Para vocês verem que o que está na palavra. Amém? Olha só. Vamos lá.
Tá aqui, ó. Porém, aqui em hebraico, vamos lá, ó. Venoar, Matzahem. E Noé, ó, achou, alcançou graça, favor. Tá aqui, ó. Tá ok? Septuaginta. Aqui, ó. Sharim. Tá ok? Sharim está onde, ó? Vou clicar aqui, ó. Novo Testamento, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Versão grega. Pegar aqui, a versão grega aqui, ó. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Lucas aqui, ó. A expressão chave aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Graça aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Porventura terá que agradecer ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Veja que a tradução agradecer é a palavra sharim. Aqui, ó. Tá vendo? João 1,16. Graça sobre graça. Charis. Viu? Então é mesmo que tá lá, ó. Gênesis 6, verso 8. Tá aqui, ó. Ren, Septuaginta. Aqui, ó. 6, 8. Tá aqui, ó. Aqui, meu filho. Tá bom? Então, Sharim, Ren, é favor. Simples assim, tá bom? A teologia da graça sem lei não é bíblica. Não existe salvação sem obediência. Então, existem muitas pessoas que querem se enfiar em textos de Paulo. Eu não vou culpar ele. Não. Mas eu quero dizer que todo mundo pode ser questionado. Inclusive eu. Vamos aos textos bíblicos para que vocês possam entender a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Deixa eu aqui acertar aqui. Beleza, vou botar um... Esse aqui foi da penúltima aqui. Vamos botar aqui, olha só. Vamos editar aqui, ó. Atos 17, verso 11. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Investigaram dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e de Silas, a fim de ver se realmente elas eram assim. Bereanos conferem as palavras de Paulo e você não. Por que eles conferiram? Vamos lá. Mateus 22, 29. Respondeu Yeshua. Yeshua esclareceu. Vós estáis equivocados, errados, por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Se você não conhece as escrituras, você não tem como conferir. E Oséias 4,6, meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra, porque foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceste da Torá, da lei do teu Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Com isso, é evidente que os bereanos foram para onde? Para a Bíblia, da época que é o Taná. Vê o que Paulo está falando. Por quê? Porque Paulo é comedor de arroz e feijão. Agora vamos aos textos que eu peguei aqui para a gente analisá-los. Mateus capítulo 15, Yeshua fala contra a lavagem das mãos. Ninguém falava, Yeshua chegou e fez críticas. Por causa da vossa tradição, vocês transgridem os mandamentos de Deus. Yeshua discordou da elite religiosa de sua época. Por quê? Por causa da verdade. Eles transgrediam os mandamentos de Deus por causa da tradição. Eles estavam colocando as tradições acima dos mandamentos. Então Yeshua critica a elite da época religiosa. Por quê? Porque eles estavam errados e precisavam ser repreendidos. Tá? Quando você vai em Deuteronômio 13, o texto de Deuteronômio diz que você não pode seguir um profeta que te ensina a seguir deuses estranhos. Qualquer um que venha dizer que Deus é outra pessoa, além daquilo que ele já disse, não siga. Vamos ler o texto, que aqui é assim.
eu falo e provo, amém? Apesar que eu vou provar e vai ter gente ainda que vai idolatrar Paulo como se fosse o Deus deles. Vocês são paulinistas, tá? Tem nada contra o Paulo, não. Mas ninguém pode me tirar o direito de conferir o que ele está falando. Amém? Se tem gente que acreditar em tudo que Paulo fala cegamente, sem conferir texto, sem traduzir melhor, é igual tradução. Quem traduziu a Bíblia? João Ferreira de Almeida. Você já pegou uma Bíblia de 1610? É o mesmo português? Não. O nome está Jesus? Não. Não. João Ferreira de Almeida não traduziu com J. É aí que eu quero ver algum pastor vir aqui falar que eu tô mentindo. Fala que eu tô mentindo, Seria tão interessante esse debate. Só vocês virem com fatos. A primeira tradução de 1610 está Jesus Cristo. Da onde surgiu o J, irmão? Não fui eu que coloquei. Então, quando as pessoas não questionam, elas são levadas por vento de doutrinas. A diferença é que eu questiono todo mundo. Comparando o que Deus disse com o que outras pessoas disseram. Eu vou ficar com o Eterno e com o Filho dele. Se você não compara texto, porque, primeira coisa, tem duas possibilidades. Paulo não errou. Quem errou foi o tradutor. Outro erro. Outra coisa pode ter acontecido. Paulo falou algo que o povo não compreende. Ou Paulo errou. Não, mas Paulo não pode ter errado. Mas peraí, qualquer um erra. Pedro estava um momento falando a verdade, daqui a pouco Yeshua disse, para trás de mim, Satanás. Pedro estava com a espada, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Vocês acham que os apóstolos eram o quê? Deuses? Acorda pra vida, irmão. Lê o texto direito. Então, qual é a questão aqui? Paulo diz, está de acordo com o que Yeshua falou? Yeshua prega a salvação baseado no quê? Aqui que tá. Yeshua ensinou a salvação sem preço? Não foi isso. Quem não pegar a cruz e vir após mim não é digno de mim. Quem não for após mim. Isso é fácil, irmão. Essa graça de graça? Não. É pagar preço. Se fizeram a mim, o que farão a vós? Disse o Mashiach. Não existe a salvação sem pagar preço. Então, primeira coisa, só tem duas possibilidades. Estou interpretando errado o que Paulo está falando, ou Paulo errou. E eu não estou falando em tudo que ele disse. Eu estou falando em pontos específicos sobre a lei. Paulo fala contra a lei? Você tem que me dar a resposta, sim ou não. Eu mando a resposta, a pergunta para você. Paulo falou contra a lei? Sim ou não? Se você falar que sim, eu não acredito nesse Paulo. Porque quem é ele para falar contra a lei de Deus? Se você falar que não, então vamos resolver os problemas teológicos. Vamos tentar harmonizar isso aí. E vamos ver se dá. Ele falou contra a lei de Deus ou não? Não preciso mais da lei de Deus? Não foi isso que ele disse em Romanos. Anulamos a lei por causa da fé? De forma alguma. Confirmamos a Torá. Ah, mas Gálata. Peraí, então. Nós estamos falando de que Paulo? Porque em Romanos 3 já disse que não vê, que a fé não anula a lei. Então como é que é aí, varão? Você quer pegar Gálatas isolado das outras cartas dele? Epa! É você que está interpretando errado. Então, eu questiono os textos. Tá? Tenho que questionar qualquer texto. Se tem um texto falando contra a lei, epa aí, irmão. Como é que ele pode comer de tudo que se compra? Não pode se comer de tudo que se compra, não. Não. Não pode se comprar tudo? Não posso comer porco. O profeta Isaías fala que Deus vai destruir quem come porco. Cadê o versículo, varões?
Tá lá depois do capítulo 60. Tô dando a dica. Aonde que Isaías disse? Aqui na Teologia é fácil de eu achar. Ó, não me faço força. Quer ver? Como eu falo, essas ferramentas são muito boas, né? Eu vou poupar vocês dessa. Olha só. Olha as passagens que tem aqui do porquinho, ó. Isaías 65, 4, 66, 3, 66, 17. Vamos ler aqui, ó. 66, 3. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica o cordeiro é como quem quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma obração como o que oferece sangue de porco e queima incenso como que bem diz a um ídolo. Como esses escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. 66, 17. Os que santificam e se purificam, que para entrar nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos. Chegará ao fim, será exterminado. Diz Yahuwah. Isaías 66, 17. A pergunta é: fico com Paulo ou com Isaías? Agora você que tem que me responder, ué. Isaías 66 está aqui, ó. Poupei vosso trabalho, 66, 17. Deus está falando aqui que vai consumir quem come porco, quem come rato. Então, peraí, tudo que se vende no mercado eu posso comprar? Não. Isso é estudar a palavra. Não é sair pegando versículo isolado para comer costelinho de porco, não. A Bíblia é muito clara. Não, mas Paulo disse que se eu orar... Então você casou com Paulo. Paulo é teu Deus, é o teu Messias. Porque o Messias disse, Mateus 5,17, que não veio anular. Então você tem aliança com Paulo. Então você pode ser chamado de paulinista, não de cristão. Cristão segue o Cristo. Deveria ser. Só que o cristão de hoje segue mais Paulo que o Cristo. Cristo não comeu porco. Cristo disse que é Senhor do Shabat. O Cristo disse que não veio anular as leis. O Cristo disse que veio completar. O Messias é cumpridor das leis de Deus. Jamais comeria porco. O problema é que estão pregando um Cristo que Paulo disse nas cartas dele. E aí eu vou ter que trazer duas opções. Ou Paulo errou, ou estão entendendo ele errado. Só tem duas opções. Por quê? Irmãos, eu estou falando porque eu fui da Assembleia de Deus. Qualquer igreja cristã, 80% da sua teologia é cartas de Paulo. Me desmintam, senhores. Tudo baseado em Paulo. Parece que Paulo é o Messias. E vamos ver. O Cristo disse o quê? Eu não vim anular a lei. E Yeshua disse, muitos naquele dia vão dizer, profetizei, curei, expulsei demônio, fiz milagres. E Yeshua vai dizer, apartai-vos de mim, vós que transgredi a lei de Deus. E aí você fica com quem? Fica com quem, filho? Yeshua disse que não veio anular e vai mandar para o inferno transgressores da lei. E a Torá que diz que não pode comer porco, irmão. Então, eu não estou pegando no pé de Paulo. Eu só quero entender aonde o cristianismo quer chegar. Eu não estou nem colocando na conta dele. Eu estou colocando na conta dos intérpretes. Que não pode interpretar um texto e no conto que Yeshua disse. Não dá, não vai rolar comigo isso. Eu sou leitor da Bíblia. Eu não tenho cara de trouxa. Eu já li as cartas de Paulo todas. Eu já li os evangelhos. Eu não sou levado por vento de doutrina, eu não sou gado. Então quando eu falo alguma coisa é que eu tenho convicção do que eu falo. E eu estou expondo a verdade aqui. A verdade é o seguinte, ou Paulo errou ou estou interpretando errado. Só tem duas opções.
Vamos à leitura. Quando o profeta, Deuteronômio 13, um sonhador se levantar no vosso meio e te falar um sinal, um prodígio e acontecer, o que ele disse? E depois ele diz, vamos após outros deuses que não conheceis e vamos servi-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto Yahweh vosso Elohim vos prova, para saber se amais Yahweh teu Elohim, o vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após Yahweh vosso Elohim andareis, a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Acabou, irmão. Não ouça outra pessoa, só ouça o Eterno. Moisés disse, virá um profeta semelhante a mim. Machia não falou contra as leis de Deus. Porque a Torá diz, não ouça quem ensina sobre um Deus diferente. Não aprendam. Não sigam esse profeta, ainda que ele fizer sinais. Por isso o Messias começa dizendo, não penseis que eu vim afrouxar ali. Eu não vim afrouxar, eu vim tornar pleno. Eu vim encher até o máximo. E depois ele vai falando muitas coisas sobre pecado. Quem se tua mão te fizer pecar, arranca ela. Se teu olho te fizer pecar, arranca ele. E Yeshua condiciona a salvação, a obediência. Bom, Deuteronômio 28 é o quê? Se atentamente ouvires a voz do teu Deus, bendito serás. Yeshua é Torá, irmão. Agora, só tem um jeito. Estão interpretando as falas de Paulo errado. Ou a tradução está errada. E uma última hipótese, que eu não quero acreditar. Paulo errou na sua teologia. Porque Pedro diz, há pontos difíceis de entender nas suas cartas que os ignorantes distorcem. Então tem gente distorcendo as palavras de Paulo. Paulo não quis dizer algo, mas estou entendendo errado. É isso que eu posso interpretar. Então eu falo o seguinte, Paulo não está aqui. O que está aqui é seus escritos. Então eu tenho obrigação de ler e fazer uma crítica textual nele. Eu tenho que fazer uma crítica teológica nele. Eu tenho que analisar o que ele está dizendo. Eu tenho que verificar e comparar que os seus escritos estão de acordo com os ditos do Messias. Não é que eu sou implicante com Paulo. É uma análise de todos os textos que eu tenho que fazer. Isso é o quê? Gente, é examinar. Ninguém é contra Paulo aqui, não. Mas eu uso muitas cartas de Paulo. Eu uso as cartas de Paulo. O que está de acordo com a lei. O que está de acordo com o Messias. O que confere com outros textos. O que tem conexão. Pontos difíceis de entender. Por exemplo, tudo que é horário santificado, tudo é o quê? Tudo o quê? Porco. Os cristãos usam esse texto para dizer que pode comer porco. Orou, santificou, tá errado. Aí vamos dizer que Paulo quis dizer que tudo que fosse orado é santificado. E entra o porco no meio. Você acredita nele? Eu não. Não. Eu não como porco. Uma outra pergunta. Paulo pode ser... Os seus escritos podem ser criticados ou não? Bom, eu coloquei aqui que os bereanos foram conferir as falas de Paulo. Tá? Um outro texto, que é muito importante também para a nossa disciplina de hoje, é Apocalipse. Veja só. 2:2. Conheça as tuas obras, tanto teu labor, como sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova. Palavra peirazo. Quer dizer, colocou a prova, examinou os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, mas o achaste mentiroso. Como que você sabe que alguém é mentiroso? Colocando a prova. Então é preciso se examinar o que está sendo falado. Cá para nós. Sem as cartas de Paulo, só os evangelhos, só Mateus. Teria como eles falar mal da lei? Se só tivesse Mateus e Apocalipse. A pregação seria outra.
O Messias de Mateus é o Messias do Apocalipse. Tanto que Apocalipse 22:14 diz: guarda os mandamentos para que tenha o direito à árvore da vida. Se você não guardar, você não vai comer. Isso é o quê? Isso é obra. É obra. É obra, sim, senhor. E aí, irmão? Não tem obra? Mas por que Yeshua falou que só vai ser salvo quem obedece? Quem faz a vontade divina? Fazer, praticar. Por que Yeshua disse que meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam? Ouve a palavra de Deus e pratica. O que é a palavra de Deus? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Não matarás. Não roubarás. Isso é palavra de Deus. Honra as viúvas. Pleitear a causa dos pobres. Isso é palavra de Deus. Não adulterarás, não cobiçarás, não usarás meu nome em vão, guardar o Shabat, isso é palavra de Deus, Yeshua falou. Meu irmão, minha irmã, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. É os que praticam. O jovem rico chegou até Yeshua e disse: mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua falou: se queres entrar na vida, compra os votos. Pronto. Um escriba chegou até Yeshua e falou: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E Yeshua falou: o que a Torá fala? E aí o escriba disse: a Torá diz que ame a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, cumpre isso e viverá. Opa! Yeshua toraísta! Aí Yeshua disse: o que eu preguei, preguem. É o que eu estou fazendo aqui. Aí 10 anos depois, parece Paulo pregando. Aí mais alguns anos depois, escreve umas cartas a Corinto. Aí aparece, trazendo uma teologia difícil de compreender, você não queira negar isso. Paulo tem uma fala grega muito helenista, muita figura de linguagem, muito abstrata, diferente de Yeshua, que é sim, sim, não, não, o papo reto. Então uma linguagem totalmente difícil. Vocês sabem que o próprio Pedro diz, difícil de entender as falas de Paulo. Irmão Paulo, por sinal, Pedro chama de irmão Paulo, acho engraçado isso, hein? Irmão Paulo. Você é doido com ele? Não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, irmão Paulo. Então Paulo, as pessoas endeusam a ele, isso é um problema. Porque o que o cristianismo faz? Pega Paulo, coloca aqui em cima, aí Yeshua coloca aqui embaixo. É assim, sim, senhor. Porque a maioria dos cristãos diz assim: eu não preciso fazer nada para ser salvo, não. Porque Paulo disse: eu não preciso fazer nada. Se crer com a boca, eu tô salvo. Que bonito, hein? Vamos ver se isso é verdade nas palavras do Cristo. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler ela. Eu tô com ela aberta. E hoje eu tô muito afim de rebater essa turma paulinista. Mateus 25, 31. Vamos ver o Cristo, o Filho de Deus que os cristãos dizem que servem, falando sobre vida eterna. Vamos conferir. E eu vou dar uma de maluco, porque hoje eu vou dar uma de louco. Vê se você tem uma Bíblia e vê se você vai ler o que eu tô lendo aqui. Porque é muito provável que na sua Bíblia não tenha os textos que eu tô lendo. Olha que eu tô dando uma de maluco. Esse texto aqui deve ser exclusivo da minha Bíblia. Eu devo ser o único homem que tem essa Bíblia no mundo. Eu sou a cereja do bolo. Eu falei com vocês, agora eu tô entrando na loucura. A loucura por quê? Pelo amor do Pai, será que sou eu que tenho esse texto? Deve ser. Ou não tá na Bíblia de vocês? Vamos ler? Tá assustado? Esse cara é doido, é mesmo? Eu sou doido mesmo. Sou mesmo. Sou doido pela Bíblia. Vamos ver isso aí. Não precisa fazer nada para ser salvo. É só crer com a boca. Vamos conferir essa teologia. Nas palavras do Cristo, que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Yeshua disse: ensine o que eu ensinei.
Então eu estou conferindo o que ele disse. Eu estou pregando o que ele falou. Eu estou anunciando o que ele mandou. Então vamos ver se existe salvação sem obra. Vamos ver. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Mateus 25, Rabaiotsai, 25, 31, eu sinto Deus aqui. Todos os seus santos anjos com ele. Então, se assentará no trono da sua glória. Baruch Hashem. E todas as nações serão reunidas diante dele. Aqui está falando do dia do juízo. Oh, glória, aleluia. Vai, réstia. E apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Vai ser muito bom esse dia. Porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vesti. Doeci e foste me ver. Estava na prisão e foste me ver. Versículo 37. Marca aí, filhão. Então os dicaios, que é justo em grego, tzadikim, lhes responderão, dizendo: Adão, Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos, te demos de comer, ou com sede e demos de beber, ou estrangeiro e hospedamos, ou vestindo, quando o Senhor estava nu, enfermo, e na prisão foste ver. Responderá o rei e dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Eles, olha lá. Vinde, por quê? Porque tive fome e me deste. Vinde os que fizeram. Agora vamos ver os que não fizeram. Vamos jogar por terra a teologia da graça sem que custa nada. Porque a graça de alguns é a graça que não custa nada. Não é uma graça de graça. Vamos ver isso aí. Eu não anulo a graça de Deus. Mas vamos colocar os pingos nos i. Tem que ter obra ou não tem? Eu vou provar que tem que ter. Se não tiver, você vai ver o destino. 41. Então dirá também os que estiverem à esquerda: apartai de mim, malditos. Olha que palavra bonita, né? Para o fogo eterno, que bonito. Preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que Yeshua vai mandar as pessoas para o inferno, irmão Felipe? Que palavra dura, irmão Felipe. É dura, né? Vai mandar para o fogo do inferno os que estiverem à esquerda. Por que, Senhor Yeshua? E Yeshua vai responder. Vamos ler, leiamos, que hoje eu estou na loucura. Olha só. Porque tive fome e não me deste comer. Sede não me deste beber. Estrangeiro não me acolheste. Nu não me vestiste. Enfermo, doente, não foste me visitar. Então eles responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, ou doente, não te servimos. 45. Então lhe responderá, quem? Machia, no juízo final, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequenino o não fizeste, não fizestes a mim. Olha o 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, os sadiquim, os praticantes da Torá, aqueles que praticaram de Sedaká, para a vida eterna. Eu vou sair correndo, hein? Eu tô inspirado, eu tô explodindo aqui. Deus está aqui, irmão. Eu tô sentindo ele muito forte. Meu irmão, sai fora dessa teologia que você não tem compromisso, que você não faz nada, que tudo Deus faz para você. Você não tá no jardim, você não tá na creche não, rapaz. Deus está te chamando para um compromisso, para você ter seriedade. Não é mamãe me dá, não. Vai plantar, meu filho. Vai desenvolver sua salvação. Vai correr atrás do mundo vindouro. O reino de Deus é tomado à força.
Vocês perceberam que os justos são os praticantes? E os malditos é os que não praticaram? Então a salvação é condicionada a práticas, sim. E a condenação é quem não faz. Então aqui tá. A graça substitui a obra? Nananina não. Você aprendeu errado a vida inteira dentro das igrejas, porque as pessoas, infelizmente, são cegas. Foi o que Yeshua falou em Mateus 23. Guia os cegos. Guiando os cegos. Então você está querendo dizer, eu estou querendo dizer que o favor de Deus não anula o seu compromisso. A graça de Deus é a mesma que Deus liberou sobre Noé. Reina é a mesma. Noé, tu não vai morrer, vai construir uma arca. E Deus está falando com você, a graça é o seguinte, eu te tirei do mundo, agora vai ser crente. É isso o evangelho. Não é esse evangelho mascarado que você não faz nada e se sente um salvo. Não muda a roupa, não muda o falar, continua na idolatria, não honra pai e mãe, vive uma vida na lama e diz que é salvo. É coisa nenhuma. Não é salvo se as suas obras são más. Então aqueles que querem me questionar, ficam com raiva de mim, ó. Dudu, pode ficar com raiva, porque você não gosta da lei. Você não quer ter trabalho. Você não quer ter compromisso. Você não quer orar. Você não quer renunciar. Aí você fica choramingando. Pode chorar, filho. Chora, esperneia. Rola aí à vontade. Mas se você não tiver obra, o inferno tá te esperando. É o que tá aqui, não é eu que tô falando. Não coloca um fardo em mim, meu irmão. Foi Yeshua que falou, estes irão pro fogo eterno. Está aqui na palavra. Vai pro fogo. 46, capítulo 25, verso 46. Esses irão pro tormento eterno, mas os justos pra vida eterna. Palavras do Cristo. Passa o céu, passa a terra, minhas palavras não vão passar. Acabou. Então é o seguinte, tem que ter obra. Tem. Mas você foi condicionado pela igreja, interpretando as cartas de Paulo errado, que você não precisa fazer nada. Como se o pecado não fosse mais pecado. Como se você não precisasse mais temer. Hoje as pessoas, gente, vivem uma vida sem temor. Elas fazem cada coisa, irmão. Você vê aí, pessoas estão cobrando para pregar. E muito dinheiro. As pessoas estão casando 10 vezes. Tem pastor aí no quarto casamento, irmão. Por favor. Por quê? É hipergraça que eles estão pregando. A graça é o seguinte, você é um dadá. Você é tipo... condiciona que o homem ele é a vítima para sempre. Coitadinho dele. Ele só tá no quarto casamento, Felipe. Coitadinho, você é o juiz dele, Felipe. Você está o julgando. Ele só tá no quarto casamento. É assim que a igreja tá. Cadê o evangelho? Cadê a boa nova? Cadê a conversão? Cadê a santidade? Pedro diz em sua carta, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cadê a santidade? Separação do mundo. A palavra kadosh é separado. Então eu não vou culpar Paulo. Eu vou culpar os intérpretes, que não lê Mateus, que não lê Marcos, que não lê Lucas, e só fica na Bíblia pescando. Aí aquilo que é bom, eles agradam a eles vão lá e pegam distorcendo. Isso é heresia, isso é mau caratismo. Usar a Bíblia para seus próprios interesses. Pessoas que não lêem os ditos do Machia, não aplicam os ditos do Machia, ficam nas cartas de Paulo só pescando versículo isolado, mal traduzido, para defender suas teses, para defender suas obras. A gente precisa viver o evangelho do Cristo. Cristo pregou o evangelho. Passou para o discípulo. Discípulo passa para frente.
Temos que ter cuidado. Muito cuidado. 1 Tessalonicenses 5, 20, 21, Paulo diz para examinar, conferir tudo que os profetas falam. O próprio Paulo fala. Um outro texto muito interessante também é 1 João 4:1. 1 João 4:1. 1 João 4:1, olha só. Vai, Hestia. 1 João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. A Bíblia nos diz a não acreditar em qualquer coisa. A Bíblia nos fala, nos ensina. Marcos 13, 22. Isso eu estou dando Bíblia. 13, 22. Aqui você passa mal, você que não gosta da Bíblia. Se você não quer ser liberto, não me assiste não. Vai assistir Netflix. Agora, se você quer o evangelho puro, é aqui, ó. Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Ele está dizendo, ó, fica de olho aberto que vai vir gente mentirosa. Vai vir gente falando mentira. Vai vir gente enganando. Aí Judas na carta dele diz, estão pervertendo a graça. Lá no primeiro século, já estavam os apóstolos, os homens de Deus daquela época, já estavam denunciando o falso evangelho que já estava sendo pregado. O evangelho fácil, sem renúncia, uma graça sem lei. Isso está na Bíblia, eu estou lendo. Leia, Judas 1 está lá. 2 Pedro 2, 1 também fala que muitos falsos profetas iam vir, finalizando com Apocalipse 19, 20. Olha só. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais diante dela seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta fazia sinais, na verdade aqui está no futuro, vai fazer sinais nos últimos dias para enganar as pessoas. E o texto está dizendo, vai enganar muita gente. Vai enganar muita gente que não lê Bíblia, que é ignorante, que não conhece o Cristo das Escrituras. O Cristo da Bíblia não comia porco. O Cristo da Bíblia tinha barba grande. O Cristo da Bíblia, ele ensinava o casamento só. O Cristo da Bíblia citava o Shema, Marcos 12, 29. Não ensinou a Trindade, não guardou domingo, não ensinou Natal, não ensinou festa pagã, ensinou a obedecer a Deus, ensinou a honrar a Deus, disse que ele era filho de Deus e disse, só falei as palavras que meu pai deixou. Não compete vocês saber tempo e épocas. E Yeshua ensinou tudo aos seus discípulos. Vou pregar o evangelho, expulso o demônio em meu nome. Tudo que pedirem meu pai em meu nome, vós recebereis. O Pai está no céu, bendito seja o nome dele. O Filho de Deus está à destra do Pai, conforme o Salmo 110, verso 1. Então o evangelho é muito claro. A graça de Deus é Deus pegar você lá no mundão, lá, ó. Te dar uma chance, vem cá, vou te lavar. Te lava, te coloca no caminho, trilha esse caminho aqui, filho. A graça de Deus não anula o seu compromisso. A graça de Deus não tira a tua responsabilidade. A graça de Deus não tira o dever de largar o pecado, mudar sua vida, largar a idolatria. O próprio João, apóstolo do amor, diz, filhinhos, fugi da idolatria. Aí eles falam da graça de Deus, eu tô no Maracanã com camisa de time de futebol e quer pregar pra mim. Pra mim vocês não vão pregar não. Vocês não são crente. Vocês estão no Maracanã lá, cheio de idolatria, vocês querem pregar pra mim? Vai pregar pra outro. Pra mim eu não ouço vocês. Pessoas que não estão vivendo o evangelho não têm moral de pregar. Por isso que Yeshua disse, é aquele que... O Lucas fala de Cristo. Lá em Atos 1. Yeshua começou a fazer e ensinar.
Eu tenho barba, eu prego barba. Imagina eu falar de barba sem barba. Eu não como porco, então eu falo de porco. Eu sou marido de uma só mulher. Sabe? Eu prego de graça, então eu tenho moral pra falar o que eu falo. Agora, eu não me sinto melhor que ninguém. Isso aqui é o quê? Obrigação. Ser santo é obrigação. Ajudar os pobres é obrigação. Honrar a Deus é obrigação. A gente erra. Mas a gente não fica prostrado. A gente não fica caído. Quando a gente erra, a gente pede perdão. O que eu tô falando aqui é pessoas que estão valorizando o pecado. Tirando sabe, o efeito do pecado. Relativizando as coisas. Agora já estão falando que inferno não existe. Vocês não estão percebendo que tem alguma coisa de errado, não? Primeira coisa que eu vi, tem 2 Cristos. Um na Bíblia e outro na boca dos outros. Essa é a percepção que eu tive. Qual é a percepção que você teve? Tem um Cristo na Bíblia e outro na boca dos líderes. Vou repetir. A percepção que Felipe Cunha teve, depois de ler a Bíblia, quando o Senhor se revelou a mim, é que existe um Cristo na Bíblia e outro na boca dos líderes desta geração. Essa é a percepção que eu tive, por isso eu falo com ousadia o que eu falo. Porque quando eu fui ler a Bíblia, eu vi uma igreja diferente na Bíblia. Eu vi uma igreja que cuidava dos pobres. Que o pastor não ficava rico às custas das ovelhas. Eu vi na Bíblia uma comunidade que não se reunia em templo, mas que era uma família. Que um ajudava o outro. Que havia pessoas tão santas que quando um casal pegou mentira, Deus matou o casal. Eu estou falando de uma comunidade que orava unânime, que tinha tudo em comum, que eram zelosos pela palavra de Deus, que se santificavam, que pagavam preço com a própria vida para levar as palavras para pessoas que nem conheciam. Eu estou falando de um evangelho de renúncia da própria vida em prol de ajudar o próximo. Quando eu li a Bíblia, quando o Senhor me revelou, e começou a se revelar, e me deu as mensagens através da Rosângela, ou através de um outro profeta, ou diretamente, o Senhor me mostrou que o Cristo da Bíblia ficou na Bíblia. E o que muitas igrejas estavam pregando não era o Cristo. Porque o Cristo da Bíblia cumpria a lei. O Cristo da Bíblia temia Deus. O Cristo da Bíblia foi fiel até a morte. E eu nunca vi uma geração que diz que tanto ama a Deus, mas não é fiel. Ama a Deus e está no Maracanã. Fazendo o que lá? O futebol não tem nada a ver. Não tem pra você que não lê a Bíblia. Mas o quê? Eu tô falando do evangelho puro. Então, a minha palavra que eu quero falar aqui do Paulo é o seguinte. Quando o rapaz chegou, eu acredito em tudo que Paulo fala. Ele deveria ter falado assim, eu acredito em tudo que Paulo fala que esteja de acordo com a Torá e com Yeshua. Por quê? Porque Paulo pode estar falando uma coisa e eu estou entendendo outra. Então, como Paulo ele tinha uma linguagem muito figurada, muito abstrata, muito helenizada, muito filósofa, havia pontos e há pontos difíceis de entender. Eu não posso acreditar numa hipergraça que anula os mandamentos. Eu tenho que ter cuidado. Irmãos, um dos conflitos que eu tive quando comecei a ler o Evangelho foi com as interpretações das cartas de Paulo que a igreja tem. Eu uso muito as cartas de Paulo, porque é um conteúdo bom. Mas eu uso tudo aquilo que está de acordo com o que Yeshua diz. E quando eu sou rebatido pelos cristãos, sabe quem eles usam? Paulo. Os cristãos não usam as palavras de Cristo para me debater. Não, é o contrário. Eu uso as de Cristo para debater o que eles falam. E eles usam a de Paulo para falar comigo. Aí eu pergunto para eles, você fica com quem? Com Cristo ou com Paulo?
Eu não estou colocando na conta de Paulo os erros de interpretação. Porque a tradução é ruim, as traduções de hoje são muito fracas. Não pode uma tradução falar uma coisa e outra. Outro dia eu mostrei para vocês. Cuidado com as escrituras. Cuidado com as traduções. Eu botei assim, cuidado com as traduções. Por quê? Um texto de Paulo diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. É uma afirmação. Toda escritura divinamente inspirada é apta para o ensino. Mudou. Uma coisa é a escritura ser inspirada por Deus. Outra coisa é eu falar que toda escritura é inspirada. A diferença é muito grande. Então, a tradução não ajuda. E às vezes a tradução está colocando palavra na boca de Paulo que Paulo não disse. Paulo não falou que toda a escritura é inspirada. Paulo disse que toda a escritura que Deus inspirou. Aí você põe duas João Ferreira, uma do lado da outra. Uma não concorda com a outra. Aí eu pergunto, por que uma versão não concorda com a outra? Não, alguém tem que dar uma resposta. A tradução é humana. Essa é a resposta. Porque se a mesma publicadora vai publicar uma versão e outra versão que não tem o mesmo, tem sentidos diferentes, meu irmão, não tô maluco não. Eu posso ter cara, mas eu não sou louco. Eu sei ler português. Peraí, irmão, você bate aqui, você pega essa Bíblia aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Eu tô na loucura hoje. Nem os loucos erram o caminho, tá? Olha aqui, ó. Romanos 10:4. Vamos ver se eu tô maluco. Porque o fim da lei é Cristo. Eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém agora, aqui, ó. Na minha mão. Tô lendo aqui, tá? Você viu ali que eu li uma João Ferreira de Almeida. Vou pegar uma católica aqui agora. Tô abrindo aqui. E vamos ver se eu tô maluco. Não pode. A Bíblia não é inerrante? Ou o tradutor? O tradutor é inerrante? Ou a palavra de Deus é inerrante? É bem diferente, é diferente. Por isso que eu tô falando. Tem que ter habilidade, tem que manejar bem a palavra. Olha só. Romanos, na Bíblia dos católicos. Li a protestante, vou ler a católica agora. Porque a finalidade da lei é Cristo. Finalidade não é fim. Vou pegar aqui a Bíblia judaica. Tá meio, ó, bem antiguinha aqui, ó. Ó, nem o nome aparece mais aqui, ela tá descolando. Vamos ver aqui o que tá escrito aqui, ó. Romanos. Vamos ver se a versão é boa. 10:4. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, para oferecer a justiça a todo que deposita sua confiança. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias. Não está dizendo que a lei acabou. E aí, você confia na tradução? Confia você, eu não. Então deixa eu na minha maluquice aqui, nos meus estudos aqui, com um monte de Bíblia. Conferir. Por isso que falam mal da lei. Olha os argumentos. Abre sua Bíblia, protestante. No Novo Testamento. No Novo Testamento. Lá no início de Mateus. Olha lá, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. Novo Testamento. Isso aqui é uma fraude. Esse termo aqui não existe. Novo Testamento não existe. Sabe quem colocou? Foi os bispos católicos. No hebraico não existe testamento, é berit. Berit é aliança. Essa capa aqui está colocando uma inverdade. Testamento anula o antigo. Aliança não anula a outra. Esse termo, juridicamente falando, testamento novo,
anula completamente o antigo. É uma jogada católica, romana, para você não acreditar na lei de Deus. Na capa da sua Bíblia tem uma mentira. Porque não é Bíblia aquilo. Aquilo é uma capa colocada pelos católicos, porque no Taná você não vê isso. Você não vê isso aqui. Você vê na Bíblia judaica o quê? Aliança. Eu acho que nem tem aqui, ó. Vamos ver aqui. Testamento anula o antigo. Aliança não. Aqui, ó. Só para você ter ideia. Bíblia judaica. Malaquias termina. Começa Matitiarro. Tá aqui, ó. Na judaica não tem. Por quê? Porque as Bíblias protestantes, elas são católicas. Os protestantes vieram de onde? Da Igreja Católica. Agradeça a Dom Adriano. Todas as heresias que foram para a Igreja Católica, agradeça a Tertuliano. Tem um outro lá, esqueci o nome lá do outro herege, tem um monte de herege. Tertuliano, o Dom Adriano colocou Marcião também. Marcião disse que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Tem muitos. Da onde vem a Trindade? Concílios católicos. Da onde vem domingo? Catolicismo. Da onde vem dízimo e dinheiro? Catolicismo. Da onde vem as festas pagãs? Catolicismo. Natal? Catolicismo. Então, vou fechar aqui, dizer o seguinte. Eu sigo o que Paulo fala. O que está de acordo com a Torá, com o que Yeshua disse, com o que os profetas falaram. Se Paulo fala alguma coisa que combate os ensinos de Cristo, vou colocar em análise. Até eu conferir o problema. Qual é o problema? Se for uma tradução, vamos resolver a tradução. Se não tiver uma explicação, eu rejeito. Sem medo de rejeitar. Aí o rapaz falou assim, você é uma pessoa perigosa, as pessoas não têm que te ouvir. Eu tô expondo aqui Mateus 15, Apocalipse 2:2, Mateus 7:15, 1 Tessalonicenses 5:20, 1 João 4:1, Marcos 13:22-23, 2 Pedro 2:1, Apocalipse 19:20. Tô falando de vários textos da Bíblia. Eu usei alguma coisa fora da Bíblia aqui? Nada. Eu ensinei o que Yeshua ensinou. Por que eu sou o inimigo aqui? Eu ensino o que Yeshua ensinou. E Yeshua disse que é salvo quem obedece a Deus. É o que eu estou falando. Eu provei aqui em Mateus 25. Quem não obedece não é salvo. E ponto final. Agora, você quer acreditar numa graça sem responsabilidade? Numa graça que você não precisa fazer nada? Numa graça que você pode comer porco? Numa graça que você pode casar 10 vezes? Numa graça que você não precisa mudar as roupas? Você continua seguindo a cultura das nações? Você sabia? Por exemplo, raspar a cabeça não pode. Raspar a barba não pode. Pintar cabelo não pode. Não. Por quê? Isso veio tudo do Egito. Sabia que pintar os olhos vem do Egito? Fazia lá aquele coisinha grande aqui que as mulheres fazem aqui, ó, esqueci o nome. Mas fica bonito. Ninguém tá falando que fica feio. Eu não disse que fica feio. Tem homens que raspam a cabeça toda e fica bonito. Eu não raspei não, tá? Isso aqui é calvície mesmo. Tem gente que a para-barba fica bonitinho. Quem disse que eu disse que é feio? Eu nunca disse que... Eu nunca falei que era feio. Só não é bíblico. Você pode pintar o seu cabelo e ficar super bonito. Quem disse que o branco é feio? É o mundo que está colocando isso na tua cabeça. Quem disse que cabelo branco é feio? Quem disse isso? Quem te falou isso?
Você está entendendo? Esportes vêm da Grécia, vêm da China, vêm do paganismo. Ué. E as roupas de hoje? Short curto, bermudinha, cultura dos povos pagãos. Cultura do mundo. O que é santo? O que é comum? A Bíblia fala kadosh. Santidade significa separar, diferente. Se você usa bermuda, você é igual a todo mundo. É comum. É comum usar bermuda. É comum assistir futebol. É comum raspar a barba. É comum. Tudo que todo mundo faz é comum. O crente não é comum. Ele é separado. Eu não como o que todo mundo come. Santidade. Todo mundo come porco? Eu não como. Gente, você tá entendendo ou não? Vós sois luz no mundo. Vocês são sal da terra. Vocês têm que ser a diferença. Vocês são diferenciados. Vocês são filhos de Deus. Vocês iluminam o mundo. Agora, se vocês são igual a todo mundo, vocês não são de Deus. Ponto. Pode chorar, pode ficar chateado, mas é um fato. Se você olha para o ímpio e você é igual a ele, você é ímpio, irmão. Você não quer mudar, você quer ser igual a todo mundo. Você quer o pagodinho final de semana, a cervejinha, o futebolzinho, a bermudinha, botar 2 peças e pra sunguinha lá pra beira da praia. Então você é comum. E a Bíblia não diz que eu tenho que ser comum. Porque a palavra comum na Bíblia é profano. E a palavra kadosh, hagios, é separado. Eu não visto igual todo mundo veste. Eu não posso falar o que todo mundo fala. Eu não como o que todo mundo come. Eu não posso viver como todo mundo vive. Agora, a graça que estão pregando por aí que você pode fazer o que quer. Pode até batizar membro de cueca. O cara estava de cueca, eu não vou chamar de pastor. Não posso, me desculpe. Chama você, eu não vou chamar. Um homem estava, um líder religioso, estava batizando a membra de cueca. Ele é santo? Não é. Profano. Por quê? Não segue santidade, não segue princípios, não segue a palavra. Ele pode fazer isso? Pode, ele pode fazer o que ele quiser, ué. Pode casar 10 vezes. Pode namorar à vontade, pode comer porco. Pode, faz o que você quiser, filho. Só não entra no céu. Não vai entrar no mundo vitório. Não vai. Então separação é ser diferente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não comeram a comida de Nabucodonosor para ser diferente. Não vamos comer coisa comum. Não vamos comer a comida do rei. Se separaram. Quando Nabucodonosor fez o decreto mandando todo mundo se dobrar diante da imagem dele, Ananias, Misael e Azarias ficaram de pé. Nós não podemos permitir que o mundo nos molde. É o que está acontecendo. O mundo está moldando os crentes. Os crentes estão vendo coisas que não é para ver, comendo coisas que não é para comer, se vestindo coisas que não pode se vestir, falando o que não pode se falar, vivendo como não se pode viver, praticando coisas que não podem ser praticadas. Mas eu tô na graça, que isso é desgraça. Isso não é graça. Graça não é pra você viver pecando, irmão. Graça é o favor de Deus na tua vida. Você tava indo pro inferno, Deus te puxou. Meu filho, vem cá, vou te dar uma chance, vou te perdoar, vou te colocar aqui no caminho. Vai por esse caminho aqui, ó. Segue o filho meu, Yeshua, vai, segue ele. Isso é graça. Graça pra você continuar pecando? Isso não é graça. Nunca foi e nunca vai ser uma graça que você continua pecando. Aí não vai se enfiar nas cartas de Paulo, mas Paulo disse. A resposta dele é, mas Paulo falou. Mas Paulo disse. Tá aqui em Corinto, tá aqui em Gálatas, tá aqui em Romanos. E eu vou repetir aqui. Paulo não é meu Deus. Paulo não é meu Messias. Eu não sigo Paulo. Eu posso usar suas cartas, que confere com Cristo, que confere com os profetas. Mas meu Deus é Yahweh. O meu Deus é Yahweh. O meu Messias é Yeshua. A Torá não passa. Ela foi dada ao homem
porque ela é a expressão da vontade divina para a sua criatura. Até os anjos seguem leis, porque o dia que eles pecaram, eles foram lançados por terra, trancados no Tártaro. Até anjos têm que seguir leis. Até anjos têm que seguir ordens. Até anjos têm que seguir comandos. E Pedro fala isso. E Judas fala isso na sua carta. Os anjos que pecaram foram presos. Deus não poupou. Os anjos, quando pecaram, pecado, transgressão da lei. Os anjos também têm que seguir ordens. Os anjos também têm que seguir leis. Se eles não seguirem, serão precipitados no inferno. Os rebeldes não vão se dar bem. Os rebeldes não vão se dar bem. Os transgressores, se não se arrependerem, vão ser condenados. Anarquia não rola. Não vai haver transgressores do céu. Vai haver pessoas arrependidas, pessoas que se santificaram, pessoas que retornaram, pessoas que abandonaram o mundo, pessoas que foram viver a vontade divina. Ex-bandido, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-idólatra, foi, não é mais. Era, agora não é. Nós temos que ser diferente. Amém? Temos que servir o eterno com todo o nosso coração. Eu quero deixar muito claro porque as pessoas às vezes distorcem o que eu estou falando. Não tem nada contra o Shaul Hachalia. Alguns pontos que eu concordo com o Pedro, difíceis de entender, e que tem pessoas distorcendo para a sua própria destruição. Pedro fala na sua segunda epístola, no final dela, há pontos difíceis de se entender, que os ignorantes estão distorcendo. Não faça isso. Infelizmente, muita gente está sendo levada nesse vento de doutrina, sendo enganados, sendo levados à destruição. Lamento. Amém? Concordo com a Margarete Aragão. Paulo ele deixa claro, o único livro mais difícil de entender de Paulo é Gálatas, tá? O restante, tranquilo. Não há tanta dificuldade. Gálatas é o livro mais difícil de entender. Mas em todas as cartas que eu li, ele vai falar sobre mais da lei oral farisaica do que contra em si a lei. Ele não fala contra a lei. O problema é a interpretação em Gálatas, que fica muito difícil, porque Gálatas ele está falando de pessoas que estão abandonando a graça para ir pela lei. Ali dá a entender que ele está falando daquelas pessoas que querem justificação só com as obras, sem a intervenção divina. Primeiro vem a intervenção divina, que aí você dá frutos. O que ele estava ali criticando? A ortodoxia, né? Que as pessoas estavam indo para o judaísmo sem Cristo. Como hoje muitos estão no judaísmo messiânico, cumpre um monte de mandamento, mas não fala de Cristo em lugar nenhum, só na oração. Bichinho Yeshua Mashiach, entende? Então, dá a entender que Gálatas ele está falando contra os fariseus convertidos. Ok? É o que dá a entender. Mas eu consigo ler Paulo sem distorcer. Eu consigo, mas eu tenho a mente liberta. Agora, os líderes, como a senhora está falando, realmente distorcem o que ele fala. Mas é só o que eles querem. Mas quando Paulo diz que a mulher não deve ensinar, eles correm. Quando a mulher pergunta em casa, a mulher tem que usar o véu, aí eles não querem seguir, né? A pessoa só fica na ignorância se quiser, amém? Mas a gente tem que chegar e falar isso aqui, por quê? Porque eu fui um cristão como igual ao outro. E seguia Paulo, sem conhecer a interpretação correta. Eu não acho que Paulo falou mal da lei. Apesar de alguns textos como Gálatas, são complexos. Lá no fundo, Gálatas é o texto mais difícil de ler, e um pouco ali em Colossenses. A parte final de Colossenses. E Gálatas realmente há pontos dificílimos de entender. Às vezes dá até entender que ele está falando alguma coisa, mas é complicado, ele não está aqui para se defender. Ele pode ter falado, o tradutor traduziu errado, entendeu errado, então... Mas a gente tem que ler muito o que Yeshua falou. O que Yeshua falou. Ele é o Messias. Ele tem as palavras de vida eterna. Quem disse foi Pedro. João 6,66.
67, 68. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Quem tem palavra de vida eterna é Yeshua. Entendeu? Por isso que é Teshuvá com Yeshua. Por isso que eu não me chamo cristianismo. Não. Porque cristianismo é baseado no catolicismo, baseado em Paulo. Seja sincero, vai dentro de qualquer igreja evangélica e tenta achar o Cristo da Bíblia. Se você achar, me fala. Por quê? Eu saí da igreja. E eu conheço a igreja desde pequeno. Eu não conheço a igreja 2 dias. Eu retornei para o caminho do Senhor em 2009. Mas eu conheço a igreja desde pequeno. Com 12 anos eu me batizei. Santa Ceia na igreja é feito nas cartas paulinas. Doutrinas nas cartas paulinas. 80% da doutrina cristã é baseada em cartas paulinas. Na verdade, as igrejas leram errado, entenderam errado. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas que querem sair do engano. O que me deixa muito chateado é desprezar o que Cristo disse para ficar com textos supostamente mal traduzidos ou interpretados. O Cristo tem 4 evangelhos. 4 evangelhos. 4 evangelhos que fala tudo que o Messias disse, quase tudo, evidentemente muita coisa não foi escrito, mas tudo que a gente precisa. Aí Cristo disse, se você quiser ser salvo, cumpra os mandamentos, aí lá na frente vem um texto e não, você não tem que cumprir. Aí o pastor vem, não, você não tem que cumprir não. Aí eu pergunto, o que Cristo falou? O que eu faço com o que ele disse? Se Cristo falou, se alguém quer ser salvo, tem que cumprir os mandamentos, aí alguém chega, não precisa cumprir mandamento. Quem que eu vou acreditar? Não é? Um abraço. Saúde para todos. Que o Eterno abençoe vocês. Tudo de bom. Eu espero que vocês consigam ter esse discernimento. Nós estamos lutando pela vida eterna. Nós queremos só o bem. Estamos aqui para ajudar, não é para atrapalhar. Se eu for errar, é para mais, não para menos. Eu vou buscar muito mais santidade, muito mais justiça. Eu nunca vou ensinar sobre que pecado é relativo, que não tem nada a ver. Você nunca vai me ouvir. Você sempre vai me ouvir falando, é pecado, é errado, se santifica, cumpra. Porque eu posso ser muito... as pessoas falam, né? Você é muito... a palavra é... Não vou dizer grosso, sabe? Eu sou muito... Eu fico muito... Bato muito, exorto muito, ou radical. Eu não acho que eu sou radical. O que eu vejo é que eu estou tendo zelo pelo que está escrito. Não é ser radical. É simplesmente seguir o que Cristo disse. Então, eu não me considero uma pessoa radical. Eu não acho. Eu me considero uma pessoa que quer simplesmente fazer o que o Cristo disse. Eu não quero errar. Eu quero acertar. Então, eu não sou radical. Eu sou uma pessoa que tem zelo pela palavra de Deus. E quero que as pessoas sejam salvas. Então, eu me preocupo com as pessoas. Então, eu não quero o mal de ninguém. Então, eu tenho que ser como um pai para o filho. Corrigir, amar, mas manter aquele caminho, aquele foco. Senão, irmãos, a gente vai nadar e morrer na praia. E a pessoa de passar a nossa vida e lá depois que morrer descobrir que não foi salvo porque fomos negligentes. Então, eu prefiro, em caso, ser muito mais severo. Alguns chamam muito santo, ser santarrão. Eu prefiro ser chamado de ser santarrão do que de ímpio. Eu prefiro ser chamado de santarrão do que de ímpio.
Me chame de santarrão, eu não fico ofendido. Porque eu quero pregar santidade, justiça, a verdade, o amor, a lealdade. Pode me chamar de que eu quero ser mais santo. Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas eu tenho zelo. Então, eu não quero que ninguém se perca. Meu objetivo aqui é ajudar pessoas a serem melhores. Não continuarem pecando. Os profetas não foram chamados para que as pessoas continuassem pecando. Mas para que elas se santificassem, mas para que elas vivessem a verdade. Todo mensageiro, ele tem que ter ciência que essas almas são almas eternas. A gente tem que ter zelo pelas pessoas. E se a gente prega uma palavra, a gente tem que ser fiel a ela. Tratar a obra de Deus de qualquer maneira? Não. Nós estamos falando de almas que um dia ou vão para os céus ou vão para o inferno. E isso tem que nos trazer temor para que a gente passe para as pessoas as verdades que são bíblicas. Não ocultar nada, não deixar de falar nada e ensinar o povo a ser santo, a ser verdadeiro, a ser genuíno, a ser transparente, a viver uma vida correta, viver uma vida justa. Nós não podemos tratar pecado relativamente. Não podemos achar que as pessoas podem ficar de qualquer maneira que não haverá punição. Nós temos que ser zelosos. Nós temos que manter a seriedade no caminho do Senhor. Então tenha zelo, pregue a verdade. Seja santo. A Bíblia ensina a ser santo, não me ensina a ser profano. Estão invertendo os valores. Não existe. Você quer ser santo demais. É para ser santo mesmo. Não é para ser santo de menos. É para ser santo demais. Ai, ai, ai. É verdade. É verdade. Um abraço.